forças militares e táxis russos. Com certeza estamos presenciando um ponto crucial na história da humanidade. A guerra na Ucrânia vai mudar totalmente a forma como vivemos e a geopolítica do mundo. Quando pensamos numa guerra, logicamente nos vem à cabeça armas, tanques, soldados e bombas. Porém, com o avanço constante da tecnologia, não só no mundo físico temos ações que vão desestabilizar a humanidade. O mundo digital também pode começar a ser um grande e perigoso problema. Como era sua vida em 2007? Nesse ano, eu mal sabia o que era a internet e qual era o real tamanho dela. Nessa época, os países mais desenvolvidos do mundo já utilizavam a internet para espionagem. Contudo, nesse ano os Estados Unidos deram passos sem precedentes e utilizaram um ataque cibernético para invadir o programa nuclear iraniano, que na época era um problema para o presidente Bush. A parte mais interessante de tudo é que até hoje ninguém sabe como o código malicioso foi instalado nos computadores da usina de Natanz, visto que a comunicação deles era feita de forma offline, ou seja, sem estar conectado. O interessante disso é o fato de um país diverso ter acesso a todas as informações de computadores que controlavam uma usina nuclear de outro. Nesse ataque, por exemplo, os Estados Unidos estavam quebrando as máquinas da usina, impedindo que o programa nuclear do Irã avançasse. Com o tempo, o código foi descoberto e aberto para o mundo, ganhando o nome de vírus Stuxnet. Dessa forma, para alguns essa é a primeira grande arma cibernética usada de um país contra o outro. Mesmo que ainda não escutamos falar de forma tão frequente sobre esse assunto, acreditem, toda a grande guerra que aconteceu e acontecerá no mundo depois disso é precedida desses grandes ataques. Agora que você já tem uma ideia do que um ataque cibernético pode causar, deixa eu te contar como ele funciona e como eles estão sendo utilizados naquilo que se chama de grande cyberguerra mundial. Aposto que algum dia você já foi hackeado, ou se não foi, pode ter certeza que um dia você vai ser. Quando pensamos nesse tipo de coisa, logo vem à mente uma pessoa que roubou contas, aplica golpes ou simplesmente danifica algum tipo de equipamento. O detalhe é que quando falamos de países atacando outros países, estamos falando de ataques relacionados a infraestruturas que custam milhares de reais. Para você ter uma ideia, em 2014 o cassino americano Sands foi atacado por hackers iranianos. O próprio governo do Irã supervisionou esse ataque. O custo dessa invasão chegou ao incrível valor de 40 milhões de dólares de prejuízo. E aposto com vocês que provavelmente eles não devem ter gasto um quinto desse valor. Depois desse ataque ao cassino, o governo americano percebeu que se uma das maiores empresas americanas podia parar com invasões ao seu sistema e ter prejuízos milionários, eles precisavam começar a olhar para essa nova arma de forma diferente. Para vocês terem ideia, lá em 2002 os ataques cibernéticos já eram considerados uma das 3 maiores ameaças à soberania do país. Imagine um país tecnológico como os Estados Unidos, que possuem grandes empresas e sistemas governamentais que controlam elementos como gás, petróleo, água, energia, internet. Um ataque forte que cause um dano permanente a esse tipo de infraestrutura pode levar a um colapso social. O que precisamos entender é que as armas digitais já não são apenas um meio simples de ataque. Hoje elas podem ser um meio fortemente militar e desestabilizador para uma sociedade. Eu vou te contar uma história para você ter uma melhor percepção sobre o que estou dizendo. Eu não sei se você lembra, mas em 2014 houve uma grande polêmica causada pelo lançamento do filme A Entrevista da Sony. Na história, 2 jornalistas conseguem uma entrevista com Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte. E através disso, a CIA pede que eles aproveitem o momento e o matem. Por incrível que pareça, essa simples história, uma comédia, acaba sendo interpretada pelo governo norte-coreano como um ato de guerra dos Estados Unidos. Na sua nota oficial, o governo acusou os americanos de cometer o crime de insanidade provocativa e prometeu uma resposta rápida e impiedosa se o filme fosse lançado. Em setembro do mesmo ano, a Sony sofreu seu maior ataque da história, tendo todos os seus sistemas violados, milhares de e-mails sigilosos vazados, gravações de filmes inteiros apagados, tendo mais de 70% de todos os seus computadores comprometidos. Agora imagine o tamanho do prejuízo causado na empresa. Só para recuperar a infraestrutura de TI, a gigante gastou mais de 10 milhões de dólares. Golpe na internet já era normal, mas essa foi a primeira vez que uma nação soberana fez isso de forma tão eficaz. Quando pensamos nesse tipo de ataque, os primeiros elementos que vêm à nossa cabeça são coisas como destruição de equipamentos e infraestrutura. Por exemplo, imagine um ataque em massa capaz de derrubar os sistemas da Amazon. Quanto de dinheiro a empresa não perderia se ficasse apenas alguns dias desconectada? A primeiro momento podemos pensar que isso não seria tão grave. A Amazon é bilionária, mas empresas que ganham muito normalmente gastam muito. Com isso, devemos pensar no efeito cascata que essa perda gigante de dinheiro não prevista poderia causar. Com certeza, milhares de pessoas perderiam seu emprego e, dependendo do tempo e volume de pessoas desligadas, esse se tornaria um problema cada vez maior e com certeza influenciaria a economia do país. Tudo isso só pensando no primeiro impacto.
porque conforme aconteceu com a Sony, podemos ver que existe um segundo impacto muito mais profundo, que é a agressão ao direito de expressão. Imagine a catástrofe de um país dominar o direito de expressão de outro em virtude de grandes ataques. Quando pensamos que um país extremamente pobre, que apenas 10% da sua população tem celular, derrubou uma das empresas mais poderosas dentro do país mais poderoso e criou uma crise internacional, precisamos aceitar que existe uma grande mudança acontecendo. Antes da crise da Sony, os ataques cibernéticos eram tratados apenas como ataques de pessoas para pessoas. Depois desse evento, os países começaram a ficar cada vez mais desenvolvidos para esse tipo de guerra. Tanto que lá em 2014, a China e a Rússia já vinham desenvolvendo armas cibernéticas extremamente sofisticadas. Em 2016, a sede nacional do Comitê Democrata, órgão oficial do Partido Democrata americano, foi hackeada. Centenas de sistemas foram atingidos. Após as análises de técnicos, foi constatado que os dados capturados eram enviados para o Centro de Inteligência russo. Na época estava iniciando o período eleitoral dos Estados Unidos. Depois de certo tempo eles foram removidos, mas um dia antes da Convenção Nacional Democrata, o site Wikileaks vazou todos os e-mails acessados. O problema é que foram vazados mais de 20 mil e-mails, inclusive aqueles relacionados diretamente às eleições primárias, sendo uma bomba dentro do Partido Democrata, visto que alguns desses e-mails indicavam que poderia ter acontecido uma possível fraude que ajudou a candidata Hillary Clinton. Para quem não sabe, eleições primárias são uma disputa interna dos partidos americanos para escolher quem será o candidato oficial a presidente dos Estados Unidos. Com esse vazamento e dúvida no ar, a mídia começou a especular se havia acontecido ou não uma fraude, e isso com certeza colocou as pessoas dentro do próprio partido em colisão. Dados financeiros também foram vazados, mostrando diversos problemas. Um impacto inimaginável para um partido às vésperas das eleições à presidência. Inclusive, para alguns, esse foi o maior motivo de Donald Trump chegar à presidência dos Estados Unidos. O que é pior de pensar é que tudo isso se desenvolveu com um ataque de phishing, uma prática a qual o hacker cria uma página exatamente igual à original e envia. Ao você interagir com ela, ele rouba todas as suas informações ou simplesmente invade seu sistema. Para você ter uma ideia melhor do tamanho desse impacto, depois do hack ao partido, o governo começou a receber diversas informações sobre atividades focadas em invasões à base de dados do Registro Geral de Eleitores Americanos. O objetivo era destruir a integridade dos dados. Para alguns jornalistas, a ideia dos russos era destruir dados que causassem grandes problemas para os eleitores no dia da eleição. Por exemplo, imagine se um número grande de eleitores chega no lugar da votação e simplesmente não existe seu registro, ou sua identidade não bate com seu nome. Em uma quantidade pequena, você pode até dizer que é um problema técnico, que não deveria acontecer em algo tão importante como as eleições presidenciais de um país. Agora, numa quantidade grande, você começa a pensar na possibilidade de fraude, o que provavelmente vai resultar num caos social sem precedentes, visto que as eleições presidenciais de qualquer país é o ato mais importante da democracia. Além de ataques diretos como esse, também ocorreu nos Estados Unidos e ocorre em diversos países um ataque mais amplo e difícil de ser rastreado. A disseminação de notícias falsas, a primeiro momento parece algo pequeno, mas em grande escala é um problema que nenhum país está pronto para lidar ainda. Hoje alguns países já têm órgãos secretos especializados para isso. O seu modo de operar é infiltrando pessoas na sociedade que vão cada vez mais participar do movimento político e identificar os pontos de maior atrito e grandes possibilidades de conflitos. Com essa informação, a produção de fake news torna-se mais precisa e muito mais impactante. Criar milhares de perfis falsos pressionando pontos de atrito social dos dois lados com certeza inflama a sociedade e mergulha os opositores em uma retórica cada vez mais agressiva. A grande verdade é que, como conversamos no vídeo da BlackRock, a comunicação é um grande poder, e utilizá-la dessa forma pode fazer com que um país desmorone de dentro para fora. Durante esses ataques, a pressão é cada vez maior, até porque não são ataques pontuais, são de escala e vão aumentando à medida que grandes eventos sociais se aproximam. Manipular informações em grandes grupos políticos pode fazer com que guerras civis tomem conta do país e causem danos permanentes ao sistema democrático. Tanto que em 7 de outubro de 2016, o governo americano emitiu uma declaração oficial admitindo a interferência da Rússia nas eleições presidenciais. O que eles ainda não sabiam é que esse tipo de ataque também são preparados para contraofensivas, tanto que justamente quando saiu essa nota, diversas outras notícias bombásticas tomaram a mídia. Sejamos justos, é muita coincidência com nós aqui. Sempre que as grandes revelações interessantes da nação vão para a mídia, elas nunca ganham os holofotes sozinhas. É como se acontecesse uma cortina de fumaça. Eu preciso parar de fazer esses vídeos. A teoria da conspiração desse canal tá demais. Em 2017, houve um dos maiores ataques já vistos da humanidade. Foi criada uma nova forma de vírus ransomware, chamado NotPetya. Diversas empresas do mundo sofreram com isso.
Tudo começou na Ucrânia. O país sofreu um ataque massivo fazendo com que os caixas eletrônicos não funcionassem, computadores ficassem inutilizáveis, estações de TV ficassem desconectadas, sistemas de hospitais caíssem. Foi algo devastador se alastrando mais rápido que o fogo. O que eu quero que você entenda é que em 2022 começou o conflito físico, porque no mundo digital já estava rolando há anos esse conflito de Rússia e Ucrânia. A parte mais controversa disso era que o código do NotPetya foi roubado de dentro da NSA, a Agência Nacional de Segurança Americana, o que indica que os Estados Unidos já vinham preparando novas armas digitais. Depois daí, a evolução dessas armas nunca mais pararam. Os norte-coreanos, usando as mesmas linhas de código, criaram uma nova arma chamada WannaCry, um vírus que colocou em risco todos os computadores do mundo que utilizavam o sistema Windows. Computadores em mais de 155 países ficaram totalmente inutilizáveis. O objetivo era atingir em cheio os Estados Unidos e seus aliados. Na história da humanidade, nunca uma arma utilizada por um único país conseguiu atingir tantos outros simultaneamente. Outra potência global já envolvida no conflito digital é a China. Os americanos atestam que o principal objetivo dos chineses é o roubo de propriedade intelectual. A ideia é seguir melhorando cada vez mais a economia chinesa. Em 2019, a China já fez mais de 700 ataques a alvos públicos e privados nos Estados Unidos. Uma das maiores polêmicas desses ataques foi a aparição do caça topo de linha chinês, o FC-31, totalmente semelhante ao F-35 topo de linha americano. Para alguns integrantes do governo americano, claramente os chineses roubaram as tecnologias da aeronave. Segundo o Google, diversas empresas já são alvos quase todos os dias de ataques com origem chinesa. A maior parte das empresas atacadas são de tecnologia e dados. Convenhamos, você não estranhou o crescimento e a rápida adesão do aplicativo chinês mais utilizado do mundo? O TikTok parece que sabia exatamente a necessidade e como suprir ela num mercado em que quase tudo já existe ou apenas é aprimorado pela concorrência. É quase como se ele soubesse o que as pessoas poderiam utilizar e como gostariam de utilizar. Com o tempo, você vai perceber que todas essas polêmicas que estão sendo cada vez mais criadas em volta de instrumentos tecnológicos fazem sentido. Há um tempo atrás, estávamos sob os problemas com a gigante chinesa Huawei, a responsável pela maior parte da produção das antenas do 5G, uma tecnologia que pode ser um salto gigante. O problema que os governos mundiais têm apontado é que, como o Partido Comunista Chinês tem interferência em toda a grande empresa chinesa, provavelmente os dados de todos os seus cidadãos serão repassados. E a pergunta que tem ficado no ar é: o que será que eles vão fazer com eles? Hoje o novo normal é conviver com essas ameaças, então alguns países já têm lidado com órgãos especializados para defesa e ataque. A pergunta que eu fico é que, se assim como eu, você não achou que hoje temos uma boa coincidência com tudo o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eu lembro que nas eleições de 2018 estávamos procurando a melhor proposta. Estávamos procurando alguém que pudesse nos mostrar o diferente para construir um Brasil melhor. Hoje familiares brigam simplesmente por usar verde e amarelo e o outro usar vermelho. As fake news correm soltas nos grupos de WhatsApp da família, aumentando as discussões sobre quem está certo ou errado. E não só os textos de notícias. Com a evolução da inteligência artificial, agora ainda temos que lidar com o deepfake, vídeos e áudios falsos que simulam situações que nunca aconteceram. Se as grandes potências são alvos de vazamento de informações que acabam em disseminação de notícias falsas, que podem alterar o resultado de uma eleição, por que o Brasil não pode? Caso você ainda ache que devo estar indo um pouco longe demais, somos só uma das 10 maiores economias do mundo, o maior produtor de carne justamente num tempo de guerra, e podemos ser tranquilamente a maior economia verde do planeta. Pode confiar em mim, no fundo eu sei que alguém por aí tem medo de tudo que podemos ser.